Estamos estudando sobre homens da Bíblia e hoje vamos falar sobre Gideão, uma experiência incrível e eu tenho certeza que isso vai edificar o seu coração. Vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre Gideão? Quem aqui nunca, olha, presta atenção, nunca leu o texto que fala sobre Gideão? Não tenha vergonha de falar aquilo, eu nunca li. Tá bom, ótimo. Não é ótimo, né? Mas fica como um desafio, né? Fica como um desafio. O tema que eu quero trazer para nós hoje é Gideão, do medo à liderança corajosa. Nós vamos fazer parte 1 hoje e depois vamos seguir para frente. Mas há uma experiência incrível na vida de Gideão. Para a gente primeiro posicionar historicamente. Vamos lá. Quem é bom de Bíblia aí? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros são chamados de Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros, eles contam desde a criação do mundo até a saída de Israel do Egito, pela liderança de Moisés. Logo depois de Deuteronômio, que livro que vem? Josué. Josué ficou no lugar de Moisés, então ele sucede Moisés. E depois de Josué, que livro que vem? Juízes. Por quê? Porque não se levantou apenas uma pessoa, mas alguns juízes. Juízes foram pessoas que dirigiram o povo, que lideraram o povo. Foram pessoas que Deus escolheu em momentos de muita crise. O livro de Juízes é um livro muito interessante porque mostra o povo crendo e o povo descrendo. Cada vez que o povo cria, prosperava, andava, vencia. Cada vez que caía, desobedecia a Deus, vinha o inimigo e tomava conta. É o que acontece aqui nesse momento do capítulo 6 de Juízes. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Situação horrível, né? Uma situação de crise profunda. Toda vez que nós obedecemos a Deus, Leandro citou o texto de Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz que se vocês forem obedientes, essas são as bênçãos que virão. Se vocês forem desobedientes, essas maldições virão. Bênção e maldição acontece no relacionamento nosso com Deus. Quanto mais você obedece a Deus, mais bênção você vai ter. E as bênçãos, elas acontecem não apenas naquilo que eu enxergo, mas nas coisas que estão escondidas. A proteção do Senhor numa coisa, né? Às vezes tem gente que fica na estrada, está direto na estrada, viajando direto, e você nunca parou para pensar que o Senhor está te protegendo? Que outros acidentes acontecem, que acontecem acidentes, e os acidentes eles não acontecem programados, por isso que são chamados de acidentes, né? Ninguém programa, você não sabe se vem um cara bêbado do outro lado, se um carro vai capotar muitas vezes e parar em cima do seu, você não sabe disso. Quantas coisas acontecem que Deus vai nos guardando, nos protegendo. Eu não estou dizendo que
que um acidente é maldição, né? Eu estou dizendo que muitas vezes acontece, mas que o Senhor protege. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre provisão, né? Foi um testemunho maravilhoso ali, o Marcelo contou, um testemunho de provisão, né? Imagina eu conseguir diminuir uma dívida aqui e um devedor meu pagar e eu juntar isso tudo e falar, está aqui, paguei. Vou dormir mais um pouco, né? Então, são detalhes da nossa vida. Agora, o problema é que no livro de Juízes isso acontece muitas vezes. O povo, olha só o que diz lá, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo eles obedeceram. E é uma gangorra o livro de Juízes. Uma hora eles estão lá em cima, outra hora estão lá no buraco. Uma hora eles estão lá em cima. Quando que eles estão lá em cima? Quando eles se arrependem. Quando eles buscam a Deus. Deus levanta um juiz, que é uma pessoa que vai liderar o povo contra os inimigos, etc. Um tempo de paz maravilhoso. Aí o povo faz o quê? Esquece. Eu fico muito preocupado com isso. E eu sempre procurei, no meu ministério pastoral, levar isso em consideração. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Você é um homem com valores, um homem que crê em Deus, um homem que lê a Bíblia. Ok? Quem garante que seus filhos farão a mesma coisa, os seus netos farão a mesma coisa, seus bisnetos farão a mesma coisa? Oração por eles? Eu não tenho garantia. A gente vai estar orando por eles. Mas uma coisa muito séria é que muitas vezes nós esquecemos de passar adiante o que nós aprendemos. Por exemplo, e por ensino. Por exemplo, a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que a gente deve falar com os nossos filhos quando eles estão se deitando, quando eles estão se levantando, andando no caminho. Em todo tempo, o assunto tem que ter... o assunto da palavra de Deus, da verdade de Deus, do temor de Deus, tem que estar na família. Porque senão o que acontece? As pessoas vão se esquecendo, né? Você imagina o quanto que você lutou para conhecer um pouco das Escrituras. O Rolf contou para a gente da questão da leitura bíblica. Faz quase 50 anos, não apenas que eu leio a Bíblia, mas que eu prego a Bíblia. Que eu ensino as Escrituras. Eu abro a Bíblia, começo a ler e falo, gente, que coisa linda, nunca tinha lido isso. Essa é a experiência das Escrituras, por isso que é a palavra de Deus, por isso que ela é divina, que ela traz coisas incríveis para a nossa vida. Mas se a gente não passa isso para frente, não passa isso adiante, a próxima geração se esquece, cai no buraco. Imagine o quanto que os seus filhos e netos estão sendo invadidos e pressionados com mensagens absolutamente loucas nesse mundo que nós estamos vivendo. Não é verdade, queridos? Né? Você vai dizer, pastor, mas eu não posso forçar ninguém. Não é uma questão de forçar. Talvez alguns de nós aqui perdemos os filhos. Então chega para o neto e fala, o neto eu não perco. Eu vou ganhar os meus netos para Cristo. Entende o que eu quero dizer? De alguma maneira isso tem que acontecer, porque senão essa gangorra, ela continua acontecendo. Por que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova? Porque são as próximas gerações que vão entrando e vão se acomodando. Acomodando a quê? No caso em particular, aos deuses da terra. Então está lá, o pessoal servindo a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, etc. Aí aquele juiz morre, os outros dizem assim, gente, não era melhor a gente servir a Baal? Você já ouviu falar de Baal? Baal é um dos deuses que aparece nas Escrituras, inclusive nesse período eles tinham altares a Baal, né? Então, estão entendendo mais ou menos a situação, ok? Vamos ver o que a gente aprende disso. Primeiro, a gente aprende que a desobediência cria graves problemas. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. 7 anos apanhando dos inimigos. Você faz uma plantação aqui, vem o inimigo e leva a sua plantação. Você tem um gado aqui, vem o inimigo e leva o gado ou mata o gado.
Isso empobrece a economia, não é? Acaba com a gente. Imagina você não conseguir fazer nada. Você não consegue fazer riqueza. Você não consegue guardar dinheiro. Por quê? Porque o inimigo está sempre roubando. E o inimigo hoje continua roubando? Não. O que vocês acham? Continua. Põe o nome que você quiser. O diabo, ele já rouba já porque é a natureza dele, né? Mas põe o nome que você quiser do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista das decisões erradas, do ponto de vista das leis que muitas vezes não protegem, elas só destroem e assim por diante. Então, cuidado, a desobediência sempre vai criar problema. Tudo bem? Você pode não acreditar, mas segue comigo aqui mais um pouco, tá bom? Segundo, a realidade que eles estavam vivendo intimida. Traz medo para eles. O texto diz, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Agora, quando Gideão vai aparecer nesse texto, ele aparece aqui no capítulo 6, verso 11, diz assim, Gideão, quer ler comigo em voz alta, por favor? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. A que ponto eles estavam chegando? Né? Imagina você ter que mexer com trigo no lagar, né? Lagar é o lugar onde se prensam uvas. Como é que a gente pode traduzir isso nos dias de hoje? O esconderijo, o medo, a fuga, né? Fazer as coisas sem aparecer, entende? Tudo por conta da desobediência. A desobediência faz isso com o povo. Ela intimida, ela destrói. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, diz assim, então, não tem introdução, não tem nada, tá? No texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando o texto diz o anjo do Senhor apareceu a Gideão, quem é que estava ali conversando com Gideão. Mas para Gideão, era um homem. Estão entendendo? Para nós, que a gente está lendo o texto que foi a revelação de Deus, está falando que é o anjo. Ah, mas como é que você sabe que era um homem? Pelo texto. O texto vai mostrar o seguinte, esse anjo vai aparecer, vai falar com Gideão, e vai falar algumas coisas incríveis que eu citei aqui, que eu coloquei aqui, a gente vai ver. E vai chegar um momento em que o Gideão vai chegar à conclusão, ele vai dizer assim, epa, Deus estava aqui, porque ele não tinha essa consciência. Porque enquanto o anjo está falando, eu procurei colocar aqui 3 versos que falam do que o anjo disse. E daqui a pouco a gente vai ver o que Gideão respondeu, tá? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara estava escondido, malhando trigo, no lugar de prensar uva. Percebe que Deus às vezes vê a gente de uma maneira diferente da maneira como a gente se vê? Porque Deus trabalha baseado na vontade dele e não na sua força. Talvez você esteja com medo de seguir num caminho. Talvez você esteja com medo de tomar alguma decisão. Juízes 6,14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Com a força que você tem. O que ele estava fazendo? Malhando trigo dentro do lagar. Que força é essa que ele tem? Verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus estabelece a sua vontade e os seus propósitos baseados nele e não em nós. Mas ele nos convida a andar com ele e a fazer grandes coisas em seu nome. Faz sentido isso para vocês?
Não é incrível isso, gente? Quero que você pense na sua vida, o que isso significa. Talvez você esteja com medo de alguma coisa. Talvez você esteja numa situação de dizer, sabe, esse caminho aqui, eu estou com medo de andar nele, ele não vai dar certo, ou o que seja. E Deus chama você de poderoso guerreiro. Pense sobre isso. Ok. Se por um lado eu tenho a bondade de Deus, por outro lado eu tenho a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus é transformar Gideão num guerreiro. Então, quando Deus diz, através daquele anjo, ô poderoso guerreiro, é porque Deus está dizendo, você vai ser um guerreiro. Eu vou te transformar num guerreiro. Eu vou fazer você fazer coisas que você não tem ideia. Olha lá, poderoso guerreiro, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, Gideão, eu enxergo em você o que você não enxerga em você. Eu enxergo em você o que você não enxerga em você. Pensa nisso. Que incrível que pode ser. O que é que Deus pode fazer com um homem que está nas mãos dele? Transformar um covarde em guerreiro. O medo impede a percepção da presença de Deus. Juízes 6,13 diz assim, ah, Senhor, Gideão respondeu. Respondeu ao quê? 6,13 ao 12. Poderoso guerreiro, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A resposta, ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Se tem uma coisa que a gente faz bem, e o homem principalmente sabe fazer como ninguém, é reclamar. Reclamar e pôr a culpa em alguém. Gente, como nós somos capazes. Nós aprendemos, sabe com quem, né? Com Adão. A mulher que tu me deste, esta me fez pecar. Nós aprendemos a jogar a culpa em alguém. É impressionante. Dá uma coisa errada na sua vida, você já procura um culpado. Não é assim? Ou uma situação, ou uma pessoa, ou a sua esposa, ou um filho, ou o chefe, ou o dono da empresa. Você nunca chega e diz assim, gente, eu errei, tomei uma decisão errada, eu vou ajoelhar e vou buscar a presença do Pai. Não, eu tenho que reclamar. Quando Deus chamou Gideão, a primeira palavra que sai da boca de Gideão é uma reclamação. Ah, mas onde é que está Deus? Eu estou aqui, escondido. Pessoal escondido em cavernas e esconderijos, etc. Onde que está aquele Senhor que a gente ouviu falar? Lembra do legado que eu falei, a importância de se ensinar às gerações? Eu ouvi falar das maravilhas que o Senhor fez. Onde Ele está? Posso te dar um conselho em nome de Jesus? Cuidado com a reclamação. A reclamação, ela piora os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Você começa com uma reclamaçãozinha, daqui a pouco você está xingando, daqui a pouco você quer morrer, daqui a pouco você quer matar, daqui a pouco... É impressionante. É igual água na pia, né? Quando ela está descendo, ela vai embora. As más notícias fazem isso. Tem um texto na Bíblia que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá você querendo agradar a Deus, está lá você querendo dar graças a Deus, a gente chega aqui no Palavra de Homem, segunda-feira, agradeça a Deus, conte uma bênção, fale alguma coisa, e você faz aquele esforço e tal, não, é verdade, eu tenho que fazer isso. Amanhã de manhã, a primeira luta, cadê Deus? Eu não sei para que eu acredito, eu não sei por que eu tenho fé, eu não sei. Então não seja tolo. Não seja tolo, não fale bobagem. Aprenda que Deus é Deus e você é apenas um ser humano fraco,
fraco, qualquer coisa te tira do sério. Então, preserva a sua fé. O que é que o apóstolo Paulo falou no fim da vida dele? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Que a única coisa que a gente pode segurar, gente, é a nossa fé. É a confiança no Senhor. No verso 15, né? Lembra lá no 14? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Resposta de Gideão: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Sou fraco, sou pobre. Tem um comediante aí que ele faz uns videozinhos que ele diz assim: eu só tenho a 5ª série. Hã? Ele é muito bom. Ele chama de burrão. Ele fala assim que os amigos deles, ele sempre ganha alguma coisa e ele sempre faz os melhores negócios. Aí quando os amigos falam: mas você só tem a 5ª série, né? Ele diz: eu não tenho capacidade, mas eu contrato alguém que tem. É uma boa aula, inclusive, né? Dentro da piada. Mas a questão toda é: Deus está chamando Gideão e Gideão continua dizendo: mas eu não posso. Toda vez que Deus chama alguém, Ele capacita esse alguém. Toda vez que Deus chama alguém, Ele capacita. Ele dá condições. Eu não sei, vou saber. Eu não estudei isso, eu posso aprender. Eu não tenho capacidade, vou me juntar a alguém que tenha. Mas Deus vai promover isso. Então, quando Deus chama Gideão, o que Gideão pensa? A força está comigo, mas eu não tenho força, então eu não vou fazer nada. Chegou uma hora que Gideão disse assim: tá bom, então se Deus está aqui, fica aqui um pouquinho que eu vou fazer uma oferta. E ele vai e faz uma comida. E traz para o anjo. Que lembra, na cabeça dele era uma pessoa ali. Para ele comer. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Esse é o momento que Gideão cai em si e diz: Deus estava aqui. Aí dá vergonha, né? Que reclamou tanto. Dá vergonha. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Que o medo dele era esse, era morrer, né? Falei com o Senhor, vi o anjo do Senhor, eu vou morrer. O que a gente aprende disso? De novo, as nossas percepções muitas vezes nos enganam. As nossas percepções muitas vezes nos enganam. Como eu vejo o mundo, como eu vejo o trabalho, como eu vejo a minha família, é a percepção que eu tenho. Não quer dizer que seja real, porque eu tenho que confiar em Deus, e é de Deus que vem a realidade, a verdade, a clareza. Aprenda isso. E aí, então, o Senhor dá para Gideão a sua primeira tarefa. Você pensa que é ir lá para Midian? Não. Ele tem que enfrentar algo mais perigoso que o inimigo. Vamos ver? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar.
Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Você já percebeu que enfrentar a sua família é mais difícil que enfrentar o inimigo? Enfrentar um pai, a sogra. Família, a esposa. Às vezes até os filhos, quando os filhos são adultos. Enfrentar os filhos, né? E dizer, olha, não é assim que o Senhor quer que a gente viva e faça. Aí você diz, ai meu Deus, manda outra pessoa, Senhor, né? A primeira tarefa de Gideão era derrubar o altar de Baal, derrubar o poste, que era uma adoração a essa deusa chamada Aserá, quebrar tudo, pegar a madeira daquele poste, cortar e fazer ali uma fogueira e colocar o novilho para ser sacrificado. O novilho do pai dele. Percebeu? Por isso que o texto bíblico diz que ele fez tudo de noite. Agora, você não pode esquecer uma coisa, que essa comunidade desse povo aí é uma comunidade gregária. O que é uma comunidade gregária? Todo mundo está junto, todo mundo sabe de tudo, todo mundo se preocupa com tudo, todo mundo mete a boca em tudo, todo mundo fala de tudo e todo mundo se sente parte de tudo. Deus, isso é uma comunidade gregária. Nós perdemos isso na cidade grande. Não é verdade? Na cidade grande a coisa ficou tão isolada que hoje você entra num elevador, que é um cubículo, e a pessoa não fala bom dia para você, nem boa tarde, nem boa noite, não é? Principalmente aqui nesta cidade. Né? Sem falar mal de Curitiba, tá tudo certo, amo essa cidade, mas não é verdade? E não é só aqui. Todas as cidades grandes perderam essa comunidade, esse viver comunitário. Né? E aí o que acontece é que o fato dele derrubar aqueles altares mexe com a cidade, não mexe só com o pai. Mexe com os homens da cidade, com as famílias da cidade, que de alguma maneira já tinham se corrompido tanto na sua fé, que estavam todos adorando Baal e fazendo sacrifício a Baal. Graças a Deus, gente, essa não é a foto de Joás não, tá? Eu só pus aqui, vou ficar bonito. Mas, graças a Deus, Gideão tinha um pai sábio, chamava-se Joás, cujo significado é dado pelo Senhor. Os homens da cidade, Juízes 6, 30 a 32, os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Sabe, né? O Baal não é o cara? E por que estavam derrubando o altar dele e ele não fez nada? Essa é a sabedoria de Joás. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal. Sabe o que quer dizer Jerubbaal? Aquele que contendeu com Baal. Gideão passou de um homem escondido para um homem público. E agora, todo mundo está de olho nele dizendo, quem é que foi o cara que teve coragem de mexer com o altar de Baal? Quando Deus nos dá alguma coisa para fazer, muitas vezes nós temos tarefas intermediárias ou iniciais. E essas tarefas iniciais são fundamentais para o cumprimento das próximas tarefas. Estão interpretando isso para si mesmos? Não.
Quando Deus me deu o entendimento de que eu deveria iniciar uma comunidade aqui em Curitiba, uma comunidade cristã evangélica, e eu vinha orando por 12 anos. Eu vinha orando pedindo sabedoria. Não é? Deve ser, não deve ser, Senhor? O que eu faço, o que eu não faço? Tentei uma coisa, não deu, tentei outra, não deu. Tá bom, então, no momento em que Deus disse, pode fazer, quanta coisa que aconteceu nesses 12 anos na minha vida, tarefas, que eram fundamentais para eu poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Sabe que ano que começou esse movimento de homens? 1997, em Londrina. Os matemáticos me ajudem. 97 para 2024. Quanto? 27 anos. Faz 27 anos que eu dirijo esse ministério. Dá um pouquinho de experiência? Não dá? Mas e se eu não tivesse dado o primeiro passo lá atrás, em 97? Entende o que eu quero dizer? A coisa grande, ela não é grande porque tem bastante gente. Entenda isso. Tem gente que vai para uma igreja grande porque diz assim, aqui está acontecendo coisa. Tá. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Está esvaziando todas as demais e entrando tudo aqui. E sabe o que mais? Um monte de gente se escondendo aqui. Não faz nada. Não ora, não busca Deus, não acerta a sua vida, não resolve problemas de casamento, não resolve nada. Eu estou generalizando. Estou generalizando, falando da população. Eu não estou falando do core. Eu não estou falando do grupo fiel. Porque sempre em todo lugar tem um grupo fiel. Né? É o remanescente que a Bíblia chama. Tem sempre um grupo fiel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Gideão não tivesse enfrentado o medo dele de pegar a novilha do pai, sacrificar naquele altar novo e ver o que ia acontecer de manhã, e o que acontece de manhã é isso, os homens vão atrás e querem saber quem fez e fazem uma investigação e descobrem que foi Gideão, chamam Joás e diz, traz teu filho que nós vamos matar esse cara. Ele mexeu onde não deveria mexer. Graças a Deus pela vida de Joás. Aqui eu quero falar uma coisa para você. Um homem de Deus não é um homem violento, mas um homem de Deus é um homem que defende a sua casa. Deu para entender, não? Vou dar um exemplo simples. Estava na Espanha. Uma viagem que eu ganhei do meu filho. Fui para a Espanha com a minha esposa, feliz da vida. Tinha um casal lá que a gente conhecia, gentilmente nos abrigaram na sua casa. Uma alegria muito grande. E aí um dia eles falaram, o que vocês estão com vontade de comer? Eu falei, a gente já faz uns dias que a gente está longe do Brasil, mas vontade de comer carne, comer um churrasco. Ele falou, tem uma churrascaria brasileira. Brasileiro nada, de brasileiro só tem o nome, mas tem uma churrascaria brasileira. Eu já tinha morado no Canadá e já tinha comido muito churrasco feito por chinês, então estava na boa. Já sabia como é que era o esquema. Falei, que legal, vamos lá. E aí, o pessoal vem, começa a servir, rodízio, né? Rodízio. Demora para fazer, né? Mas aí vem um rodízio e tal, e minha esposa não come todo tipo de carne. Não é homem gosta de roer osso, né? Não é verdade? A gente gosta do osso da costela, da gordura não sei da onde, não sei. Ela gosta de uma carninha mais leve, uma coisa suave, etc. E aí ela serviram lá, não me lembro que carne que era, eu acho que era um franguinho. Ela falou, bem, essa carne está gostosa. Você poderia pedir para eles passarem aqui? Eu fiz o que se faz no Brasil. O que você faz no Brasil? Moço, por favor, dá para você passar de novo a carne aqui? O cara passou perto de mim e falou assim, só depois que eu fizer o não sei que lá, não sei que lá. Falou em espanhol para mim. Eu olhei na mesa do lado e ele já estava servindo pela segunda vez. Eu não sou tonto, eu estou de olho e eu tenho uma percepção muito grande. Eu acostumei a ter olhos para enxergar o que está acontecendo ao meu redor.
E eu vi que ele estava sendo absolutamente injusto. E eu me levantei e disse assim: vocês não estão fazendo o que deveriam fazer. Vocês prometeram um rodízio de carne, minha esposa não está comendo e você está servindo outra mesa. Falei assim, sem medo, sem vergonha. Murchou todo mundo, murchou o restaurante inteiro, murchou. A mesa onde eu estava, murchou. Todo mundo ficou assim com medo. Falou, o que esse homem vai fazer agora? Eu não ia fazer nada, mas eu estava defendendo a minha esposa. Quem mandou mexer com ela? Essa é a questão. Joás, não sei se você percebeu uma coisa. Olha aqui, ó, vou ler de novo. Ó. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. Tá certo? Joás mesmo poderia dizer, eu sou o primeiro a matar esse moleque que mexeu no meu negócio aqui. Mas não, ele foi um homem justo e um homem sábio. Ele falou, não, ninguém vai mexer. Olha aqui, ó, quem lutar por ele será morto pela manhã. Vocês estão mexendo com o meu filho e tem mais. Se Baal é Deus, que se defenda. Mas ninguém toca no meu filho. Isso é coisa para macho. E é esse tipo de masculinidade que a gente precisa ter. Esquece a minha experiência lá no restaurante, é uma bobagenzinha, é uma coisinha de nada, mas o que eu quero mostrar para você é, eu preciso defender a minha casa. Não briguei, não saí batendo pé, não saí não pagando, fiquei ali, paguei a conta bonitinho, fui embora, até paguei para a mesa toda que estava assustada e pronto. Os homens estão cada vez mais com medo e acovardados. Me perdoem dizer isso, mas nós, os homens, estamos cada vez com mais medo e acovardados. Principalmente no tempo que a gente está vivendo, em que não pode falar mais nada. Tudo é racismo, tudo é preconceito, tudo é não sei o quê, tudo é não sei o quê. Então a gente se cala. O homem tem essa facilidade de se calar. Mas nem sempre a gente pode se calar. Nós temos que defender a nossa casa, defender os nossos filhos. Não é com armas, não é sair dando tiro, não é pegar o carro e sair trombando na casa de ninguém, mas é ser firme nos seus posicionamentos. É isso que você acredita, é isso que você crê, seja firme. Como é que está você em relação à comparação aí com a vida de Gideão? O que é que Deus falou com você hoje à noite sobre a vida de Gideão? Nós vamos continuar nesse assunto, se Deus quiser, né? Porque a história de Gideão ela é densa, né? Ela é bonita e tem mais coisas aí incríveis para a gente aprender. Mas do que nós conversamos hoje, não é para responder para mim, responda para você. O que é que você aprendeu? E do que você aprendeu, o que você vai pôr em prática? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina quem devemos ser, como devemos viver, como devemos lutar, como devemos obedecer. A tua palavra nos ensina que as tuas estratégias são mais importantes do que as nossas estratégias. E que quando nós nos alinhamos às tuas estratégias, nós experimentamos o teu melhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, pela vida de Gideão, pela Bíblia inteira. Obrigado, Senhor, porque a gente pode aprender coisas incríveis como homens cristãos nesse mundo tão tenebroso. Guarda a nossa mente e o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.